A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá ele resolver. Isso é de até bambear as pernas e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão. Nada pode me tirar da mão dele. Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor. Que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece. E conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando. Porque o amor dele é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um. Não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com ele, sem mentira, com simplicidade, fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça, que é aprender a escutar a voz dele? Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque é onde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá. Né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia, Ele que vai mostrando o caminho. Faz assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Ele fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E você vai ver como é que é sempre diferente, novo. Né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais da nossa vida é tecida na rotina. Né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias é feito da mesma repetição.
Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é conhecer, você falar assim, não conhece a Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece. Né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando ele fala que ele nos conhece, é porque ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual. Te conhece no seu emocional. Ele conhece na sua caminhada espiritual onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale, não, Senhor, já andei muito. Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139. Tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé. Você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado. Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Deus, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque seu pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que ele sabe. Né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para ele, porque somente ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse. Né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência. E vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca. A gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza e entender que fica mais pobre. Idolatrar a força e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira, uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina assim, cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim. Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas. Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências, de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu?
Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dele, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, e eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é ele de verdade, o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva. Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, a hora que eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor. Né? Mas é porque ele passa a ser a referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho acha que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe. Né? Pode até mascarar. Então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus. Estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão, nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Como é que você está dançando, meu filho? Porque eu sou amado. Porque eu sou amada. Alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim. Alguém tem um olho em cima de mim. Alguém me protege, me tira do mal. Me defende, né? O pastor é aquele que defende. É aquele que te guarda. Porque você é dele. E a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, ele morreu por cada um. Para dar vida por cada um. Deus não vai nos perder. Pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca. Porque ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não espedaça você sem ele. Porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu. Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo. A gente fala com ele, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá que você é minha. Porque o amor perdoa. O amor acolhe. Não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá salvação. Somente através dele chegamos a Deus Pai.
que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela... A gente canta o Bom Pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens, me leva a repousar. O que é que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que ele dá? Hã? Não. O que ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos. Sem Ele nós arrastamos no cotidiano. Sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar. Muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar. A última oportunidade de dar um beijo em alguém, a última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por quem eu estou envelhecendo, por qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas de temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar da má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso que tem que ser conversado. Daí quando eu conversava com eles sobre quando eu conversava do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficar firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês vivem fazendo para as mães, e não analisar a vida de vocês, vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade. É estar ao lado de falar, pode ir, que te aguarda. É espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente. É do lado da criança, sustentando a mãe da criança, quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Eu falei com eles, vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão. Para vocês poderem, agora tem um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar, isso não vai ter outra pessoa. Para dar uma chamada em vocês, para fazer de vocês médicos. Médicos, de verdade. Né? Não é para receitar, não, fazer receita só não. Olhar o doente, olhar o outro, que é você também. Ter compaixão, se colocar no lugar de acolher, dar colo. Dar aquilo quando não tem mais nada para dar, dá um abraço. Dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera. E é junto que a gente vai até o fim. Mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce, às vezes, um papel diferente. Então, quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que Ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer, bom dia, sua bênção para começar o dia, à sua disposição, para vos amar e servir. E Ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente o que é cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala que Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar a pessoa fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? Porque é mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para Ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele, Ele falar, faz não. Nem duvide, eu falo com Ele, Jesus, se eu estou dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Então não sou louca. Ele fala, filho, não vai, sim senhor. Eu nem discuto, nem pergunto por quê. Falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode. Eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio. Então ajoelha e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor.
porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro, por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já teve lá no consultório, falou, Filó, preciso te falar uma coisa, o quê? Chegou o estudo do neném, e ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano para cortar. E ele vai brigar, vai dar uma pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, dá as costas para você e sai bater no pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento ele não podia nos dar, a gente não tinha maturidade. Não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra. Um lugar na terra. Aonde você pode estar com ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que ele te permite entrar, ele te faz sair. De cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia, Filó, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se ele não quiser eu não farei. Pois eu vou fazer independente dele querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora? Né? Assim, menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Difícil. Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar, Senhor, me ajuda. De verdade eu entrego, eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle, Ele nos pega de volta e fala, isso é minha? Então agora porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, a gente entrega. Não precisa se preocupar com nada, não. Filó, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupado se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus, se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com Ele, firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dele. A coragem não é nossa, é dele. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar. Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos, se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala,
Bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso, coloca para ele, me preceda. E relaxa e deixa ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim, o que o senhor faria no meu lugar? Como é que o senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para ele. Ao que o dia estiver difícil. Ao que você estiver numa situação delicada, olha para ele e fala, me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o senhor quer. E guarde uma coisa. Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, pergunta onde você está. Sabia, né? Ele perguntou onde você está. Adão falou, estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso. Né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Filó, mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia, o que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala, não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda, né? É a moda que todo mundo copia. Vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontou nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parar o povo, fala, mas onde é que você está correndo? Fala assim, não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo, não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caio e falo de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta. Se eu não tem força, eu te carrego. Não tenha medo, que sou eu, teu Deus.
Então, quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais, eu já sou mais do que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então, é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus, de algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só, desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar, viver de um amor que não tem limite. Ah, o dia que entendermos isso, quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis. Porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher, que de uma forma, ou não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem, de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado, numa intensidade que é enlouquecedor, que a pessoa para poder te seduzir a ficar com ela, gasta, porque o amor dele é algo alucinado, mas tem que experimentar isso, né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus, né? Então, experimentem, né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando aquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que ele me encontra, que ele sabe meu cheiro, ele sabe onde é que eu estou, ele sabe que eu desbravei e saí para um caminho errado, ele vai atrás de mim, ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para ele, eu sou precioso para ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho, ele sabe. Confie nisso, e que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais, né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós. E prova a cada dia o quanto ele ama. E cuida. E se vocês prestarem atenção, ele cuida dos detalhes da sua vida. Dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Ao terminar esta mensagem, fica uma certeza profunda em nosso coração. Não estamos sozinhos. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações, medos, angústias ou até mesmo perguntas sem resposta. Mas Jesus hoje lhe recorda algo que o mundo tenta fazer você esquecer. Você é conhecido, amado e cuidado por Deus. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, conhece as batalhas que ninguém vê, conhece os sonhos que você guarda no coração e até as dores que você não consegue colocar em palavras. E mesmo assim, ele continua olhando para você com um amor infinito. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos pessoas que nunca deveriam estar em nossos ombros? Hoje, Jesus nos convida a descansar. Ele nos diz: venha para mim, eu cuido de você. Talvez a solução que você procura ainda não tenha chegado. Talvez a porta que você deseja abrir ainda esteja fechada. Mas uma coisa é certa: se Deus permitiu que você ouvisse esta mensagem, é porque Ele quer lembrar que está conduzindo a sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho. Confie, entregue e descanse, porque o mesmo Deus que cuidou de você até aqui, continuará cuidando amanhã. O mesmo pastor que conhece suas ovelhas jamais permitirá que você se perca. E o mesmo Jesus que morreu por amor continua vivo, caminhando ao seu lado, sustentando cada passo da sua jornada. Que hoje você possa fechar os olhos e dizer com toda confiança:
Senhor, eu entrego minhas preocupações, meus medos, minha família, meus sonhos e minha vida em tuas mãos. Conduze-me, porque eu confio em ti. Que Deus abençoe profundamente sua vida, sua casa e sua família. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra de amor e fé. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e continue caminhando conosco nesta jornada de oração, reflexão e encontro com Deus. Lembre-se sempre, nada pode arrancar você das mãos de Jesus. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração aberto, simples e confiante. Tu és o bom pastor que conhece cada uma de tuas ovelhas pelo nome. Tu conheces minhas alegrias, minhas angústias, minhas lutas, meus medos, minhas lágrimas e tudo aquilo que guardo em silêncio dentro da minha alma. Senhor, em meio a tantas vozes deste mundo, ajuda-me a reconhecer a Tua. Quando eu estiver confusa, ilumina meus pensamentos. Quando eu estiver perdida, mostra-me o caminho. Quando eu estiver cansada, fortalece-me com a Tua presença. Jesus, ensina-me a confiar verdadeiramente em Ti. Muitas vezes eu quero controlar tudo, resolver tudo sozinha e carregar pesos que não me pertencem. Hoje eu entrego em Tuas mãos minhas preocupações, minhas angústias, minha família, meus sonhos e todas as situações que fogem ao meu controle. Eu acredito, Senhor, que Tu cuidas de mim nos mínimos detalhes, mesmo quando não compreendo os Teus caminhos. Ajuda-me a acreditar que tudo está sob o Teu olhar amoroso e que nada acontece sem que Tu permitas para o meu bem. Dá-me a graça de viver cada dia na certeza de que sou amada por Ti. Que eu jamais me esqueça de que Tu conheces cada lágrima que cai dos meus olhos e que nenhuma dor passa despercebida ao Teu coração misericordioso. Senhor, quando o medo tentar dominar minha alma, lembra-me que estou segura em Tuas mãos. Quando a tristeza quiser roubar minha esperança, faz-me recordar que Tu és a fonte da verdadeira paz. Quando eu estiver fraca, carrega-me em Teus braços como o pastor carrega a ovelha ferida. Que eu nunca me afaste de Ti, que eu nunca perca a fé no Teu amor, que eu aprenda a entregar minha vida todos os dias e a dizer com confiança: Jesus, eu confio em Vós. Conduz-me, guarda-me e faz de mim instrumento do Vosso amor. Permanece comigo, Senhor, neste dia e por toda a minha vida. Que a Tua paz habite meu coração, minha casa e minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tenha uma vida cheia de paz, de amor e da presença do Senhor. Me ajuda de verdade saber que quando eu rezo eu estou diante de um Deus vivo e que o Senhor não me discrimina porque eu não presto. Eu sou pecadora, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Todos nós somos frágeis. Todos nós somos de barro. Todos nós precisamos da misericórdia dEle. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigado. Vamos sentar. Quem estiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de Lucas. Quiser acompanhar, né, pela Bíblia. Capítulo 18. O Evangelho de Lucas, para quem tiver curiosidade, quiser estudar, é o Evangelho que mais insiste com a oração. No Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus rezando 8 vezes. Depois vocês procuram para vocês verem.
8 momentos ele descreve que Jesus rezava. Por que 8? Que é o número do transbordar na Bíblia, é o número da santidade. Né? Nada na Bíblia é por nada, tudo tem uma razão. Então depois vocês procurem ler. Né? Então nós vamos reler essa parábola de domingo, né? Do fariseu e do publicano, para ver o que Jesus queria ensinar para nós hoje. Né? Por que nós estamos lendo uma coisa que ele falou 2000 anos atrás? Se eu não puder usar ela para o meu dia de hoje, não está servindo para nada, não está mudando a minha história, não é? Então Jesus falou assim, está no versículo 9, capítulo 18, versículo 9. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tente piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Quando a gente for contar de novo essa parábola e ler de novo essa parábola, toda vez que eu for ler algum trecho da Bíblia, essa Bíblia vira para mim, assim, como um espelho, ok? Então, quando eu for ler de novo, eu tenho que ler assim: 3 homens subiram ao templo. O publicano, o fariseu e quem que é o outro? Eu. Nós 3 subimos no templo, estamos aqui, ok? E aí a gente precisa de pensar o quanto do fariseu eu trago dentro de mim e o quanto do publicano eu trago dentro de mim. Porque o fariseu é aquela pessoa que tem toda a lei na mão. Ele cumpria rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei. Mas olha como é que Jesus é encantador, né? Porque vocês vão ver o que ele queria no final, né? Ele fala para Deus assim, ele chega, como ele era, fazia tudo, cumpria a lei, ele chegou, ficou de pé, falava de igual para igual com Deus, e falava desse jeito para ele: eu te dou graças porque eu não sou como o resto da turma aí não, sou bacana. Eu sou ladrão, sou injusto, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, nem pago o dízimo de tudo, faço jejum, faço tudo. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Quantas? Várias, né? Várias. Então, se eu aqui rezo dessa forma, eu sou exatamente como o fariseu. Porque ele achava que ele era perfeito, então, ele foi lá para rezar. Isso aqui é uma oração? Vocês acham que isso aqui é uma oração? Na verdade, ele foi fazer uma lista de todas as qualidades dele, né? De tudo que ele fazia. Então, na verdade, ele não foi encontrar com Deus, ele foi encontrar com quem? Com quem que o fariseu se encontrou? Com seu ego inflado. Ok? Ele se encontrou com o ego. Ele não rezou, ele ficou desfilando lá: eu sou bacana, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu faço isso, eu jejuo, eu. Na verdade, é aquilo que Jesus falou, que as pessoas que estavam convencidas de serem justas, desprezavam o resto. Nós temos que ter um cuidado imenso com isso. Porque às vezes a gente começa a rezar mesmo de verdade, assistir missa, jejuar, rezar o rosário, e a gente começa a olhar torto para quem não faz. Certo ou errado? Então, assim como o fariseu foi lá se encontrar com o próprio ego inflado, ele não fez uma oração, ele não se encontrou com Deus. Ele se encontrou com ele.
E qual a imagem que o fariseu tinha ali de Deus? O que ele esperava de Deus? Uma recompensa. O Deus dele é o Deus da troca. Eu faço isso, 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 o Senhor me dá isso. A imagem. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu sou dizimista, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Fulano entrou na igreja agora, começou a rezar agora, Deus já deu tudo para ele. Lembra dessa história que alguém já fez isso por aí? Não. Vocês estão rindo, né, gente? Porque não é assim? Amigo, Jesus é extraordinário. Ele escancara a coisa para nós, né? Ele faz assim um espelhinho assim e fala, presta atenção, subiu vocês 3. Então, ele aqui não conhece o fariseu. Ele tinha toda a lei na mão e tinha uma rigidez no coração. Rígido. Aquela figura rígida que não tem nenhuma misericórdia com ninguém. Você não faz isso, não faz isso, não faz isso, você não merece isso. E ele ficou de pé. Ele nem se inclinou. Ele não encontrou com Deus. Ele não rezou. Ele desfilou as qualidades dele. Então, por isso, eu sou tão bacana que eu mereço ser recompensado. Aí o publicano subiu no templo. E Jesus, se vocês avaliarem aqui, se vocês lerem Lucas, se não me engano, 7, falava que Jesus encontrava, Jesus ia para casa, tanto ia na casa de fariseu como na casa de publicano. Quem dos evangelistas é um publicano? Que Jesus chamou? Mateus, é Levi, é um cobrador de impostos. Imagina o escândalo que Jesus já fez quando ele chamou um publicano para estar com ele, né? Então o publicano era extremamente mal visto, porque ele cobrava sempre um pouquinho a mais, né? Sempre um tiquinho a mais. Então ele não era bem-vindo no templo. Então ele já sobe, e se vocês observarem a atitude dele aqui, ele ficou à distância. Ele nem sequer conseguia levantar os olhos para Deus. Mas ele batia no peito e falava, tende piedade de mim que sou pecador. Então aqui, quem precisava da misericórdia e do perdão de Deus? Quem? Quem? O fariseu, o publicano e eu. Não subiu 3 para rezar? Nós temos que entrar na história. Todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas o publicano aqui, ele mostra para nós uma coisa interessante, que é a humildade. Ele tem consciência que ele não presta. Ele tem consciência que ele é um pecador. E o quanto isso nos falta. Então, a única coisa que ele pedia a Deus era misericórdia para ele. Ele falou, misericórdia. Para um Deus que não discrimina. O coração de Deus não tem muro, não, gente. Ele não separa uns dos outros, não. É todo mundo filho. Deus nos ama. Ele não faz chover sobre justos e injustos. O sol não nasce para todos. Deus nos separa. Nós é que separamos. Nós é que discriminamos. Nós recebemos a Eucaristia, em vez de estar concentrado na presença de Deus, a gente até ajoelhado, observando quem entra na fila. O que nós temos com isso? Estou falando mentira? Não. Perdemos as graças todas, que em vez de estar concentrado ali em ação de graças com Jesus, nós estamos vigiando o resto. Então, o que Jesus aqui, na verdade, Ele quer nos contar? Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele ensina a rezar o Pai, porque tudo é no plural. Não tem nada no singular. Eu não rezo Pai meu, rezo Pai nosso, que estás nos céus. E eu peço o pão nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, tudo no plural. E não nos deixeis, todos nós somos frágeis. Todos nós somos de barro. Todos nós precisamos da misericórdia dele. E aqui é tão bonitinho, porque o publicano não se justifica diante de Deus. Ele não fala, sabe por que eu sou pecador? Por causa disso, disso e disso. É assim que a gente faz.
Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar? Porque a gente fala, sabe por que eu pequei? Porque fulano me irritou. Não, querido, você pecou, ok? Mas a gente justifica tudo. E está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante do Senhor teu Deus, porque Ele sabe aquilo que somos. Então, na verdade, é preciso aprender a rezar. Porque quando a gente vai rezar, a gente revela aquilo que a gente é. A gente consegue revelar a nossa identidade. A gente revela aquilo que a gente já está carregando no interior. Aqui, só o publicano fez um encontro real. O fariseu não, o fariseu só desfilou as qualidades dele, olhou para o resto e falou, essa turma não podia estar aqui dentro, porque é tudo pecador. Mas naquele momento ele também pecava quando ele discriminava. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Como é que eu vou para rezar? A gente vem para rezar para poder ficar contando para ele as coisas da vida do outro. O que eu tenho com isso? Nada. Eu preciso de olhar para a minha alma e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda no meu caminho. Filó, a pessoa falou comigo assim, Filó, eu não vou confessar, sabe por quê? Porque eu não peco. Eu falei, menino, tem extraordinário. Não tem pecado? Eu falei, que bom. Que bom. Os santos confessavam todos os dias. Mas se você já chegou no estágio que nem pecado tem, extraordinário. Está vendo que a gente não tem consciência? E aí a gente chega para rezar, muito mais contando para Deus como é que eu sou uma filha perfeita, maravilhosa. Só viu que eu estou vindo à missa, eu estou rezando o texto. Você viu que eu rezei de madrugada, só viu que eu fiz isso, só viu que até que eu dei uma roupinha para o pobre, só viu até que eu estou dando cesta básica, só viu? Então eu mereço que o Senhor me dê isso. Então, na verdade, a gente precisa de uma outra consciência que Jesus coloca aqui para nós, que quando Jesus conta essa história, Ele está nos convidando a uma coisa, o quê? É só rezar? Só? Vocês acham que Jesus queria só que a gente subisse aqui para rezar? Só isso? Não? Alguém falou para vocês que existe uma palavra-chave aqui nessa leitura? Percebem alguma coisa? O que Jesus nos convida? A conversão. Gente, a nossa conversão é uma coisa séria. Ela não é uma brincadeira, é uma mudança de atitude em tudo, inclusive para rezar, inclusive na consciência de que eu sou criatura, que eu fui feita por Ele. Só isso. Eu sou criatura. Existe um Deus que é Criador. É o meu Pai. Fazer com Deus uma relação de filho e pai, de filha e pai, que eu sou dependente dEle, que eu dependo dEle para tudo. Então me ensina a rezar. Chama o Espírito Santo para rezar em nós. Aprende a falar Abá, Paizinho. Fala, me ajuda, me dá colo. Eu não sei nem rezar, sou igual criança. Eu não sei rezar. Me ajuda a tomar consciência daquilo que sou, nada. Mas que quero fazer uma caminhada, que eu já descobri algumas coisas, que eu sou filha do Senhor, que eu vim do amor, que eu volto para o amor. Me ajuda a fazer essa caminhada, me ajuda a expor a minha vida diante do Senhor, me ajuda a fazer uma oração de verdade, não com os lábios, mas com o meu coração. Me ajuda a me rasgar, falar, Senhor, a minha situação é essa, o Senhor me ajuda. Me dá discernimento, me dá sabedoria. Não me deixe discriminar ninguém. Me ajuda a entender aquilo que o Senhor fez, que quando o Senhor veio ao mundo, o Senhor foi a encarnação da misericórdia. Me ajuda a entender, Jesus, o que é essa misericórdia. Porque o fariseu não entendeu o que é gratuidade, não conheceu essa palavra. Ele está na fase que tudo toma lá da cá, eu faço, eu ganho. Ele não entendeu o que é um Deus que transborda. Ele não entendeu que Deus nos dá, não porque já merece, mas é porque Ele é bom. Não, mas você recebeu essa graça porque você é muito bom, você merece. Merece nada. Deus dá porque Ele que é bom, nós não. Ele dá porque Ele é amor. Então Ele tem essa gratuidade. Deus despeja a misericórdia em nós. Porque se fosse avaliar bem, a gente não recebia nada. Mas Ele é amor. Então o fariseu não conhece a gratuidade. O publicano entendeu que Deus ali perdoou, concedeu tudo e não fez nenhuma condição. Deus fez, falou que eu te perdoo se... Não. Ele desceu para casa agraciado. A graça de Deus é um dom. Ele deu, porque ele se colocou na situação daquilo que ele é. Nada. Senhor, eu preciso de mais. Eu não tenho nada para te dar. Sou pecador, foi isso que ele falou com Deus. Eu não tenho nada para te dar. Mas eu tenho muito que receber do Senhor. Mas eu não tenho nada. Troca zero, porque eu não tenho nada. E é isso que a gente tem que fazer quando vai rezar.
Eu tenho o quê? Nada. Falo que eu tenho minhas mãos vazias. Sabe o que eu vim fazer aqui? Te dar minha mão vazia, tem nada. Mas eu te amo na minha miséria. Me ajuda. Me ensina a rezar. Me ensina a entender que somos irmãos. Me ajuda a cuidar uns dos outros. Quando eu preciso da conversão, é porque eu não tenho que julgar ninguém, Senhor. Eu não tenho que condenar ninguém. Falar, o que fulano está fazendo aqui na igreja? Não estou podendo entrar aqui não. Quem sou eu falar isso? Quem sou eu? Né? Então, colocar diante de Deus a nossa nudez, né? E falar, o Senhor que tocou os impuros, o Senhor que tirou aquele povo que estava à margem, sou eu sentada na beirada do caminho, me pega de volta, me coloca no caminho, sou eu que o Senhor fez tudo aquilo, o Senhor não teve medo de tocar num leproso, o Senhor curou tanta gente. Então tem hora que a gente tem que fazer igualzinho aquele paralítico que estava numa cama, que levaram ele diante de Jesus. O que ele falou para Jesus? Lembram? O que o paralítico falou diante de Jesus? Os amigos desceram, abriram o telhado, desceram com ele. Fico imaginando que aventura foi aquilo. O que ele falou para Jesus? O que o paralítico falou? Nada. Nada. Ficou parado diante de Deus. É assim que a gente faz. É a nossa indigência. Ele tinha o quê? Paralítico, acamado ali, não sabia nada. Paradinho esperando. Esperando o que? A misericórdia. Esperando o transbordar de Deus. Não falou nada, não pediu nada, deitado. Os amigos desceram com ele. Jesus deve ter olhado com a cena lá. O que eles vão arrumar aqui, gente? Desceram com ele. Ele não falou nada. E muitas vezes a gente precisa ficar diante de Deus assim mesmo. Na nosso silêncio. Porque Ele sabe tudo. E aí Jesus olhou para ele e falou, os teus pecados são perdoados. O pessoal assustou e falou, mas para que eles possam entender que eu posso perdoar o pecado, levanta e anda. Extraordinário, né? Coisa de louco. Levanta e anda, pega sua maca e vai embora, toma rumo. Porque às vezes nós estamos paralisados. Às vezes a nossa vida também tem alguma situação que nós estamos paradinhos, não andamos. Seja por uma dor, seja por um medo, seja por alguma coisa que aconteceu, uma perda. A gente está paradinho. A vida não anda ali. Nada acontece. Por quê? Porque a gente tem que ir para diante de Jesus. Ficar lá paradinho diante dele, porque ele sabe da nossa situação. Fala, faz comigo igual você fez com o paralítico. Faz comigo. Faz com que na minha vida eu consiga andar de novo. Não me deixe bloqueada, Senhor. Isso é oração. Aprender a confiar tudo, a não ter máscaras. Falar, eu sou isso ou nada, meu filho, deixa eu te contar. Pela sua graça eu consigo estar aqui rezando. Pela sua graça eu consigo levantar e assistir uma missa. Pela sua graça eu consigo confessar. Pela sua graça eu consigo rezar um terço. Mas pela sua graça. Porque sem mim, nada. E tudo é graça. Não adianta falar, não, eu dou conta, sou bacana. Bacana coisa nenhuma. Fazemos porque Deus permite, somente. Porque eu pedi. Falei, eu não dou conta, o Senhor me ajuda? Sim. Lembra disso. A nossa vida é o encontro da graça com a liberdade. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Senão você não vai sair do lugar. Então vamos pedir a Ele. Fala, Senhor, me ajuda a rezar. Me ensina. Faça com que eu tenha um coração de verdade convertido. Faça que de verdade, quando for rezar, eu esteja procurando a sua glória. Porque aqui o fariseu foi procurar a glória dele, pessoal, né? Olha como eu sou extraordinário. Só tenho vantagens, né? Não tenho nada que me desabone. Eu sou realmente extraordinário. Me ajuda que de verdade, tudo que eu faça, eu esteja procurando pela sua glória e não para a minha. Me ajuda a não querer que ninguém veja o que eu faço, mas apenas o Senhor. Converte meu coração. Me ajuda de verdade a estar diante do Senhor, a saber que eu não sou digno, mas o Senhor nos permite. Oração é a coisa mais extraordinária que Ele nos deu. Então me ensina, Senhor, me entenda, me faça entender, que eu não quero, quando eu estiver rezando, não quero estar preocupada com o que o outro está fazendo. Eu quero pensar na minha vida, na minha alma. É só isso. Eu quero estar diante do Senhor de verdade, como um filho que precisa tudo do Pai. Um indigente ali, diante de um rei. E o Senhor vai me concedendo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. As graças espirituais que eu preciso para caminhar, para voltar para o céu. Eu quero voltar para casa. Me ajuda, o caminho é estreito. Não vão perder tempo. Não perca tempo vigiando o outro. Há uns anos atrás,
eu fazia adoração lá na Boa Viagem, no sábado à tarde. Não fui mais, porque ficou inviável para mim ficar lá fazendo adoração. Mas esse dia foi o dia que eu desisti. Quando eu saí e fui entrar no carro, chegou uma pessoa perto de mim e falou: doutor Filó, está tudo bem? Eu olhei e falei: tudo. Falei: deve ter sujado a roupa, deve ter feito alguma coisa de errado, né? Até que a roupa rasgou, eu fiquei olhando a roupa, falei: tudo bem. Ele falou: mas está tudo bem mesmo? Falei: gente, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Falei: tá, tudo bem. Por quê? Não, porque você ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui em adoração. Falei: fiquei isso tudo. Queria ficar mais. Não fiquei, porque eu tenho compromisso, porque o marido vai acordar daqui a pouco, tem que fazer café, que é a luta. Mas, vocês não têm assunto para conversar com ele, não? Porque ficar lá parada 2 horas, me vigiando, 2 horas e meia, me vigiando. Isso é que é perder tempo na vida. Né? Preocupada com que problemas eu estava tão grave que eu fiquei lá 2 horas e meia com Jesus. Você não consegue bater um papo com ele, não? Assim, contar um monte de casos, tem assunto, não? Não, tem demais. É muito assunto para contar, né? Para dividir, pedir opinião, coisa demais pedir opinião. Falar que só viu isso, só viu aquilo, porque às vezes ele não presta atenção. Pensa, contar tudo. Vocês acreditam nisso? É assim. Então não perca tempo quando você estiver diante dele. Não perca tempo. O tempo é uma coisa extraordinária que nos é dada. Mas quando estivermos diante dele, o tempo nos cobrará o que fizermos com ele. São Tomás de Aquino. Presta atenção. Naquilo que ele nos dá, na graça que ele nos dá todo dia de poder estar com ele. Fala: me ensina a rezar, como você fez com os apóstolos. Me ensina de verdade a ter uma postura diante do meu Deus. Me ajuda de verdade a saber que quando eu rezo, eu estou diante de um Deus vivo. E que o Senhor não me discrimina porque eu não presto. Eu sou pecadora. O Senhor ainda não desistiu de mim. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Eu falo isso com ele. Todo dia que eu recebo a Eucaristia, eu falo: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me amar tanto, porque o Senhor ainda me alimenta todo dia. Isso é maravilhoso. É a força que eu preciso para poder caminhar. Peça a Ele. Fala-me: Jesus, me ensina a rezar. Não quero subir aqui como um fariseu, julgando o outro. Eu quero vir aqui rezar de verdade, com a consciência do publicano, que sabe que não é nada, e que é pecador. Me ajuda a tomar consciência dos meus pecados, revela para mim os meus pecados, revela para mim os meus pecados ocultos, me ajuda de verdade a ter um pavor do pecado, me ajuda a caminhar de verdade para ser santo, porque é assim que o Senhor falou. Me ensina a ser misericordioso, porque o Senhor é misericórdia, e se eu creio no Senhor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Me ajuda a acolher o irmão como o Senhor me acolhe, me ajuda a levantar o irmão como o Senhor me levanta, me ajuda a fazer de verdade e lutar pelo reino de Deus. Me ajuda a não ficar preso nessas bobagens, mas de verdade, Jesus. Não quero me considerar justo, imagina, eu não sou digno de absolutamente nada. É isso que ele falou. Aqueles que consideram convencidos que são justos. Senhor, eu não sei nem meu próximo segundo. Me ajuda a não ficar envaidecido das minhas bagatelas, como o Senhor chama, das minhas bobagens, dos meus pequenos ganhos, né, no sentido de espiritual, e achar que por isso eu sou melhor do que o outro. Me ajuda a entender que somos todos iguais. E naquilo que eu já descobri, me ajuda a ajudar o meu irmão a caminhar. Então hoje nós vamos descer do templo, eu, o fariseu e o publicano. Agora nós vamos descer, pedindo a Ele que tenha misericórdia da nossa miséria, que nos ajude a entender que somos sim filhos amados, mas que estamos em construção, estamos em obra. Que Ele nos ajude a compreender que sem Ele, nada. E vamos pedir a Ele: Senhor, ensina-me a rezar, e me dê as graças necessárias para uma conversão profunda, verdadeira, porque de verdade, nós queremos chegar no céu. Nos ajude nesse caminho. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que nos ajuda, ela que sempre estava em oração, né? O anjo encontrou ela rezando, ela sempre estava rezando, diante das situações mais difíceis, ela rezava, sabendo que ela era uma criatura, ela sabia aquilo que era, sabia qual era o papel dela, nunca quis nada além disso. Vamos pedir a ela que, como nossa mãe, olhe para nós, nesse momento, com esse olhar doce que ela tem de mãe, esse olhar materno. Os vossos olhos misericordiosos, Senhora, a nós volvei.
Olhe para nós nesse momento e interceda por cada um aqui nesse momento diante de Jesus e peça a Ele quais são as graças necessárias que precisamos para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doutora Filó, que palavra profunda o Senhor nos entregou hoje. Quando olhamos para essa parábola, percebemos que Jesus não está interessado em aparências, nem em uma lista de boas obras para impressioná-lo. O que toca o coração de Deus é um coração sincero, humilde e disposto a ser transformado. Talvez você tenha começado esta reflexão acreditando que precisava mostrar a Deus o quanto faz, o quanto luta ou o quanto sofre. Mas hoje, Jesus nos convida a algo muito maior: reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. É quando deixamos de apontar os erros dos outros e começamos a enxergar a nossa própria necessidade da misericórdia divina. Assim, a verdadeira conversão acontece. Nunca se esqueça, Deus não rejeita um coração arrependido. Pelo contrário, Ele acolhe, restaura, fortalece e faz nascer uma vida nova. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas feridas carregue ou quantas lutas enfrente. Se você voltar para Deus com humildade, Ele jamais fechará a porta para você. A misericórdia do Senhor é sempre maior do que os nossos pecados. Que hoje possamos sair deste momento como um publicano, de cabeça erguida pela graça de Deus, mas com o coração humilde, conscientes de que somos filhos amados e de que ainda estamos em constante transformação. Peçamos todos os dias: Senhor, ensina-me a rezar, ensina-me a amar e ensina-me a viver conforme a tua vontade. Essa oração pode mudar completamente a nossa vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa experimentar a misericórdia de Deus. Deixe o seu like para que esta reflexão alcance ainda mais pessoas e escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a rezar com um coração humilde. Será uma alegria rezar por você. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua caminhada e conduzindo cada passo rumo ao céu. Fique na paz de Cristo e até a próxima reflexão. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo que preciso da Tua misericórdia. Livra-me do orgulho, da vaidade e do hábito de julgar os meus irmãos. Ensina-me a olhar primeiro para a minha própria vida e a confiar plenamente no Teu amor. Assim como o publicano do Evangelho, eu também te peço: Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. Purifica o meu coração, fortalece a minha fé e realiza em mim uma verdadeira conversão. Espírito Santo, ensina-me a rezar com sinceridade, a buscar a vontade de Deus e a viver cada dia com humildade, amor e gratidão. Que eu nunca me esqueça de que tudo o que tenho e tudo o que sou é fruto da Tua graça. Nossa Senhora, Mãe querida, intercede por mim e conduz-me sempre para mais perto de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nunca desististe de mim. Recebe a minha vida em Tuas mãos e guia os meus passos pelo caminho da santidade, até o dia em que eu possa contemplar a Tua glória no céu. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? É uma alegria a gente poder voltar a se encontrar, para começar a conversar, né? Para poder colocar no coração de vocês, assim, o desejo de prestar atenção na palavra e na grande obra de Deus na nossa vida. Esse ano nós vamos ler muito o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um menino quando ele viu as coisas acontecer. Depois ele acompanhou São Paulo, né? As coisas reuniam na casa dele, então ele escutava Pedro falando, ele escutava as coisas acontecendo. Então ele participou e Marcos é extremamente objetivo. As coisas dele são curtas, ele é chamado de Evangelho do Caminho, porque ele está sempre falando o caminho de Deus. E ele conta aqui, né, nos primeiros capítulos dele, quando Jesus chega na casa de Pedro, e quando ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro não está, né? Quem deveria atender quando chegam as pessoas numa casa é a esposa. Então alguns padres, né, alguns estudiosos padres da igreja acreditam que Pedro devia ser viúvo, porque quem foi atendê-los era a sogra. Então que São Pedro devia ser viúvo nessa época. E a sogra estava doente. Então eles avisam Jesus, falam, ela está doente. Então Jesus faz 3 coisas. Ele aproxima, pega ela pela mão, cura, põe de pé e a levanta. Bem, na verdade, se a gente pensar, essa é a missão de Jesus pelos séculos. Pelos séculos. Quando Jesus saiu do Pai e veio para nós, Ele não veio para nos ensinar o conforto da vida, não. Qual foi a grande missão de Jesus para nós? O que vocês acham? Vocês que escutaram tanta coisa esses dias, esse evangelho de domingo. O que vocês pensam no coração de vocês? Aqui não tem prova, mas eu preciso colocar vocês para pensar. O que Jesus veio? Qual foi a grande missão de Jesus? Pois é, mas como é que ele fez isso? Qual foi a grande missão dele? Foi nos salvar. Mas como é que ele fez isso? Como é que ele despertou a gente? Jesus veio nos revelar que temos um Pai. E Ele veio nos religar a Deus. Religião não é isso? Religar? Ele veio nos religar ao Pai. Então, tudo que Jesus fazia era a cura, e Ele fazia essa promoção humana, e Jesus fazia os sinais da cura física. Porque, na verdade, Ele encontra uma humanidade completamente doente. Hoje nós temos uma humanidade diferente daquela? Acho que é pior, não é? E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? Qual? Discuta. É a ausência de Deus. É achar que pode viver sem Ele. É se prescindir de Deus. E é isso que Jesus fez. Ele veio nos contar, né? Ele veio nos ligar de volta ao Pai. Porque o reino de Deus é exatamente isso. Então quando começa lá no capítulo 1 ainda mais na frente, Marcos fala, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso significa o quê? É a relação minha com o Pai. Porque se eu vivo na presença do Pai, se eu descubro a verdade, o amor, eu estou na presença dEle. Isso é o reino de Deus acontecendo. Era Jesus no meio de nós e nos trazendo, nos possibilitando a convivência com o Pai. Isso é uma coisa espetacular. Ele veio nos dar essa possibilidade, veio nos mostrar que independente que essas curas eram só sinais, porque o Senhor queria uma cura mais profunda. E a nossa cura mais profunda é quando a gente está diante do Pai. Para curar aquelas feridas que nem a gente tem consciência dela.
Então Jesus, ele nos mostra uma coisa tão importante. Tudo que Jesus fazia, depois que ele cura milhares de doentes na porta lá da casa de Pedro, de madrugada ele vai para onde? O que Jesus vai fazer? Vai rezar. Por quê? O que Jesus quer nos dizer com isso? O que ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos mostrar que a centralidade da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o Pai. Deus é o centro da nossa vida. E quando a gente prescinde do Criador, a criatura não pode viver sem Ele, morre. Nós adoecemos se a nossa vida não tiver amor. Deus só quer, Catarina de Siena tem uma carta que ela diz, Deus, que a gente precisava de aprender pela fé, que Deus é o eterno e supremo amor. Por isso a única coisa que Ele quer para cada um de nós é o bem. Deus nunca vai querer nada de errado para nós, porque Ele é só amor. Então Jesus quer nos colocar nessa relação com o Pai, de proximidade, de intimidade. Porque da mesma forma que uma amizade demora um tempo, para mim te conhecer, saber seu nome, onde você mora, o que você faz, que prato que você come, qual que é o perfume que você usa. A oração, o contato com o Pai, ele também precisa de amadurecer. Porque a gente precisa muitas vezes a nossa oração é só olhar para Ele, como criança. E esperar, no abandono e na confiança, no silêncio, porque Ele vai falar. Isso mantendo uma coisa que chama perseverança. Mesmo quando a gente está nos dias e nas noites mais escuras da nossa alma. Esperar. Sabendo que a gente não espera em qualquer pessoa, nós esperamos em Deus. Mas o que acontece conosco é que a gente precisa de enraizamento. A nossa vida espiritual, ela é muito instável e ela depende muito do nosso humor, ou da nossa disposição de rezar. Então mesmo que a gente não queira, reze. Mesmo que você não queira. Chega lá e fala com Jesus assim, eu vim rezar, mas eu não quero rezar. Não estou disposta a conversar com o Senhor nem uma gota. Teresa de Ávila fez isso uma vez. Foi para o Santíssimo e falou com ele assim, eu vim cumprir o horário que eu tenho que vir rezar, mas eu não quero falar com o Senhor, sabia? Então eu vou contar todos os tijolos que tem na parede. E contou. E não rezou. Ficou contando quantos tijolos, até acabar o tempo que ela tinha que ficar em adoração. Ela falou, eu não quero conversar com você. Ficou contando quantos tijolos tinham na parede. Então isso acontece com os santos. Então, o que acontece conosco, né? Nós somos muito indisciplinados. Nossa vida, por isso que a gente tem pouco caminho espiritual. Porque a gente tem uma dificuldade na constância, né? A gente não obedece bem João 15, né? Que Jesus fala 11 vezes diretamente a palavra permanecer, né? Então existe uma grande pedra na nossa vida, que é uma das grandes raízes da nossa vida, e que eu vou explicar para vocês através de uma história. Um professor foi chamado para dar aula para 15 empresários. 15 empresários, diretores de grandes empresas, e ele deu um curso de imersão, e eram 15 alunos, e ele tinha 5 aulas para dar. Ele chegou na sala, olhou bem para os alunos, ele tinha 1 hora, e aquele momento, aquela aula, aquela dinâmica, era como aproveitar o tempo, como fazer o tempo acontecer e fazer aquilo que era mais importante. Então ele olhou para todo mundo e falou com eles, eu vou fazer uma experiência com vocês. Ele pegou debaixo da mesa um pote de vidro, colocou em cima da mesa com muito cuidado. Pegou 12 pedras, que pareciam bola de tênis, e foi colocando as bolas até que não cabia mais nada. Olhou para o grupo e falou, o pote está cheio? E a turma falou, está cheio. Ele falou, abaixou, pegou um frasco com cascalho e jogou, sacudiu, o cascalho se ajeitou. Falou com o povo, está cheio? Aí a turma percebeu que tinha uma jogada nessa história, falou, talvez não. Ele falou, foi lá, pegou areia, pote de areia, e jogou lá, ajeitou a areia ficou entre o cascalho e as pedras. Está cheio? O pessoal falou, pode ser que não. Ele falou, muito bem. Aí ele pegou água e colocou lá. E falou com eles assim, o que essa experiência quer nos dizer?
Aí um aluno mais afoito falou, que se a gente observar bem a nossa agenda, der um jeitinho, dá conta de encaixar mais um cliente, dá conta de acertar mais alguma coisa. Ele falou, não, é isso não. A questão é, a gente precisa aprender que as primeiras coisas que a gente coloca na nossa vida, que vão nos sedimentar, são as pedras maiores que nos sustentam. Quais são as pedras maiores que te sustentam? Porque se você não começar primeiro por elas, você vai viver só de futilidades, só de nada na sua vida. Você vai viver com muito pouco e vai perder o essencial. O que a gente precisa entender, que uma dessas pedras na nossa vida tem que ser oração. Porque é ela, que é a forma que eu tenho de falar com o meu Pai. É ela que é a forma que Jesus nos deixou para a gente conversar com Ele na hora que a gente quiser. E que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, uma das coisas que Ele veio nos ensinar é a centralidade da nossa vida. Porque tudo que Ele fazia, primeiro Ele rezava. Então, a centralidade. Eu não posso achar que porque eu já dei um passo, eu já sei de todas as coisas. Porque tudo que eu fizer sem consultar o Pai vai fazer errado. Então, essa é a primeira grande lição que Jesus nos dá. A outra coisa é que quando Jesus nos pega pela mão e que Ele nos levanta, Ele faz isso a vida inteira. A vida inteira nossa. Quantas vezes se hoje a gente te pegou pela mão e já te colocou de pé? Porque na verdade o homem, ele tem 3 grandes fomes. Nós temos a fome da mente. E todas as vezes que a gente não escuta a palavra de Deus, que a gente não está bem saciado da palavra, qualquer seita que te contarem, você vai lá ver o que é. Chegou um cartomante maravilhoso, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Alguém fala, não, fulano joga um tarô, maravilhoso, você vai lá ver. Outro faz não sei o que, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Ou você vai descobrir alguém que é vidente, ou você vai lá no terreiro, ou você vai em algum lugar. Porque a palavra de Deus não te alimentou, não te sustentou. Então você passa fome. Então nós vamos para as idolatrias. Nós vamos para onde o vento toca. E que está tudo errado. Porque eu não fui nutrido. Porque a palavra de Deus não me alimentou. E quantas vezes a gente escuta e não ouve? A gente só deixa passar. Então, o quanto que a gente precisa conhecer a palavra, porque pela palavra, Jesus nos cura. Quantas vezes a palavra de Deus é que te dá ânimo? Quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. A outra fome que nós temos é a fome nossa, do coração. A nossa fome do coração, a gente precisa pedir a Deus que nos dê um coração que saiba amar. Porque o nosso coração é muito egoísta, né? A gente pensa muito na gente somente. E aprender a amar, quem pode nos ensinar? Somente Jesus. Somente Ele. Somente Ele pode amar através de nós, conosco. Só Ele pode. Mas ninguém. Como que é difícil aprender a ser amado por Deus, a se amar e amar o outro. Isso é um exercício de uma vida inteira. Então aprender esse mistério, isso é Jesus que vai nos curando de quantas doenças. Da nossa avareza, da mão fechada de que não dá, da nossa incapacidade de ver a necessidade do outro. Quem pode me dar um coração capaz de ver a necessidade do outro? O que está escrito no Evangelho de João? Se você está com alguém do seu lado, e se você não se sensibiliza pela dor e pelo sofrimento, pela necessidade do outro, o que João fala? Isso é sinal de quê? De que o amor de Deus não habita em nós. Olha que lindo. Se você vê alguém passando uma necessidade, e se aquilo não mexe o seu coração, é sinal de que o amor de Deus não está presente em você. São sinais muito claros. Por isso que Jesus tem que ir nos curando. Fala, nossa Jesus, eu passei por aquela pessoa deitada no chão e nem liguei. Sinal de que meu coração está duro. Nem percebi que ele é meu irmão. Compreende por que Jesus tem que vir nos curar? De quanta coisa Ele tem que nos curar? De quanta coisa nas relações uns com os outros que o Senhor precisa de nos curar?
Então, é preciso pedir a Deus que nos ajude a curar o nosso coração. E a outra coisa que a gente precisa pedir a Deus para nos curar, quando a gente precisa pedir a Deus que cure o nosso coração, é através de quê que Ele cura? A mente Ele cura pela palavra, o coração Ele cura pela? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca? Pela Eucaristia. Nós vamos entender que na Eucaristia nós recebemos quem? Vivo. Vivo? Isso que ele fala com a Margarida Lacoque, troca de coração comigo? Ele tira o dele assim e fala, toma, você fica com o meu e eu fico com o seu. Pode imaginar? Ela vendo uma cena dessa? Quer trocar, Margarida? Vamos trocar de coração. É Ele vivo. É isso que nós temos que resgatar na nossa fé. Mas nós temos que pedir a Jesus uma outra cura, que é a cura da alma. Porque isso que é pior, né? Porque a mente te traz as tragédias, né? Porque é pior do que a pobreza material, é a pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, quando a gente vive no pecado e não tem consciência do pecado, porque a gente, é como se a gente já tivesse sido anestesiado e as coisas de Deus ficam para lá, ela não entra na minha vida. E aí o mundo só tem um remédio que o mundo precisa, porque ele precisa da graça de Deus para ser curado. E a graça de Deus vai ser doada através de quê? De quê? Está vendo como é que a gente tem todos os remédios e não sabe o nome? Que Jesus continua nos curando? Fala, Filó, mas ele curou, foi a sogra de Pedro. Não, ele cura hoje. Curou vocês aqui na missa. Que ele te pegou pela mão, te deu a palavra, você pediu perdão e ele te perdoou. Então a gente precisa de voltar nos sacramentos, em especial na confissão. O mundo, o remédio que a humanidade precisa, chama-se confissão. Nós precisamos de voltar ao mistério da reconciliação, ao sacramento da reconciliação. É o único tribunal, como dizia São Padre Pio, que a gente declara culpado e sai como inocente. É único. Então quando Jesus vem curar, e essa cena é linda, que ele pega a sogra de Pedro, ele pegou cada um de nós, para poder nos dar consciência que temos um Pai. A partir do momento que eu tenho um Pai, eu preciso ver a minha vida em função do Pai. E eu vejo que a minha vida está precisando de acertar, então eu preciso pedir perdão. E eu preciso me alimentar, então eu alimento. A minha alma tem que ser alimentada. E Jesus fala isso para Catarina de Siena. Catarina, a alma é incorpórea, por isso que não alimenta pelo pão. Vocês precisam da palavra e precisam da Eucaristia. Senão vocês não ficarão de pé, não serão curados. Então qual é hoje a nossa grande cura? Como é que nós podemos ser curados hoje, agora? Vocês passaram pela Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida o amor à Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida a adoração santíssima, onde eu estou diante de um Deus que é vivo. Qual o perigo que a gente corre? De entrar na fila da comunhão e receber isso como uma rotina. E nem tremer as pernas de emoção, porque eu estou diante de Jesus vivo. Pode imaginar o que é ser abraçado por Ele, que nesse momento Ele te cura, que nesse momento Ele transforma seu coração, que nesse momento Ele faz o que Ele quiser da sua vida, que nesse momento você abraça Ele, que você tem um encontro pessoal com Ele por 15 minutos. A gente não tem essa dimensão. Tanto que a gente comunga e fica olhando os outros. Ou sai. E fala, para nesse momento e esteja com Ele. E ele fala com Gabriele, Gabriele, quando você tem uma visita chique, importante na sua casa, você não deixa ela sentada na sala e vai olhar a janela. Esteja comigo. Esteja comigo. Fala com Ele, Jesus, eu sou sua. Faça de mim o que você quiser. Me cura. O Senhor que está vendo aquilo que eu não sei, me cura. Jesus quer nos renovar. Então isso que Ele fez com a sogra de Pedro, Ele faz conosco todos os dias. Quantas vezes Jesus te pegou pela mão e falou, de pé, porque eu te sustento pela palavra, pela Eucaristia, eu sou o seu alimento. Quantos santos viveram com uma Eucaristia por dia? Só uma Eucaristia, não tinha mais nada, não comia mais nada, uma Eucaristia. Mas é preciso que a gente peça a Deus essa graça da cura. Fala, Senhor, me dá consciência que a maior doença da minha vida e do mundo inteiro é estar longe de Deus. Essa é a doença, a ausência de Deus. Me faz entender que viver a vida no amor
E com Ele é todo o sentido da minha vida. Se eu vivo na verdade, no amor, é o reino que acontece aqui agora. Se nós estamos aqui nesse momento falando dele, o reino de Deus acontece nesse momento. Pedir a Jesus a graça, ser curado. Fala, Senhor, me ajuda a entender a palavra para que eu cure a mente. Me ajude a receber a Eucaristia de forma digna, para que eu possa ser curado no coração. E cura minha alma, por cada vez que eu for confessar. Me dá a graça da confissão. O pessoal fala, Filó, não aguento confessar não. Nem sei confessar. Pega os 10 mandamentos como roteiro. Começa do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, claro que eu amo, acima de tudo. Avalia. Avalia. Se você de verdade ama a Deus acima de todas as coisas. E aí você começa. Vai pedindo perdão. E peça o Espírito Santo que te revele. Peça a Nossa Senhora que te ajude. E vamos fazer um propósito de confissão mensal. De Eucaristia diária. De confissão mensal. Leitura da palavra diária. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser curados. Se o batismo apagou, né, a gente passa a ser a morada da Trindade, e ela pagou o nosso pecado original, a gente vive as consequências. A nossa alma é desordenada, as nossas paixões são desordenadas, por isso que Deus tem que nos curar na alma. Nós vivemos paixões enlouquecedoras que nos tiram do centro, que é Deus. E as nossas paixões têm que ser ordenadas a partir dele, e não sem ele. Tudo que for fora de Deus vai dar errado. Mas ele que nos centra, ele que nos cura, ele que organiza as coisas. Então cada um de nós sabe aonde nós estamos precisando ser curados por Jesus essa noite. Se estamos vivendo paixões doentias, estamos vivendo idolatrias, estamos com um coração pesado, duro, avarento, egoísta, que não divide, que não dá, que não compreende a transitoriedade de tudo que a gente tem. Vamos pedir a Jesus, fala, Jesus, eu sei que a raiz do pecado é sempre o egoísmo, me ajuda. Olha para mim, vamos pedir a Ele, olha para mim. Vamos pedir a Nossa Senhora que não conheceu o pecado, né? Que foi gerada imaculada. Que ela que é o refúgio dos pecadores, apesar de não conhecer o que é pecado. Vamos pedir a ela que nos ajude. Nos ajude a ir a Jesus que é manso e humilde de coração. Para que Ele possa nos curar, nos lavar, ordenar a nossa vida. Faz Jesus, coloque ordem na minha vida. Me organiza, vai me curando, vai me preenchendo com as coisas que são suas. Me ajuda a pensar coisas que de verdade vão nutrir a minha alma. Me ajuda a estar com os pensamentos cheios das coisas de Deus e não pensar aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Porque se a gente acorda e começa a pensar num tanto de nada, mas que te tumultua, te perturba e gera doença, sofrimento. E geralmente não aconteceu nada daquilo. Quando você acordar de manhã e não sabe o que você começa a pensar, começa a Ave Maria cheia de graça, Senhor, conversando. A melhor coisa que você faz na vida. Comece a se encher daquilo que de verdadeiramente pode nutrir a sua alma. Aprenda a viver com o seu anjo da guarda. Aprenda a chamá-lo. Ele não tem nome, guardem isso. Mas ele é seu, foi feito para você, foi feito para te guiar, para te orientar. Fala que ele me ajuda. O Senhor tem poder sobre mim. Me ajuda a andar no caminho de Deus. Abre meus caminhos, me mostra as coisas. Nós temos tanta ajuda do céu e não pedimos. Para que a gente possa viver isto, né? Nunca se esquecer de Deus, que Ele é o nosso centro. Em tudo falar com Ele, ser dependente dEle como uma criança. E falar, Senhor, me ajuda a estar segura no Senhor, firme, mesmo quando tudo está desabando. Mesmo quando tudo está perdendo sentido. Mesmo quando eu acho que vou perder absolutamente tudo. Que eu permaneça agarrada no Senhor. E que eu não me perca. Quando eu perder, eu não me perca do Senhor. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Então vamos pedir a Jesus hoje, né? Que nessa noite Ele venha nos curar, seja na alma, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Que hoje, que vocês que já receberam a Eucaristia, e se às vezes a gente não aproveitou dela como poderia, peça perdão e fala, Jesus, me dá graça. Me dá a graça de aproveitar a Eucaristia, porque eu saber que eu estou diante do Senhor, que é um Deus vivo. Me dá a graça de vir adorar o Senhor no Santíssimo. Não passar pelo Santíssimo com indiferença, mas vir te visitar várias vezes, Senhor. Me dá a graça de vir te visitar. E de me abrir diante do único que é meu amigo, que nunca vai mudar de ideia, que nunca vai me abandonar, nunca vai me trair, nunca vai me dar uma coisa errada ou ruim, nunca vai me oferecer alguma coisa que vai fazer mal à minha alma, mas que ao contrário, vai sempre me sustentar e me manter. Vamos pedir a graça e Jesus nos dará. É assim. Primeiro a gente toma consciência para que depois Deus possa fazer. Porque aquilo que não é apresentado a Deus não pode ser redimido.
E hoje nós vamos pedir a Jesus a graça da vida de oração. Que todos os dias Ele nos permita um encontro com Ele, que a gente possa arrumar um horário, um local, e pegar a palavra e rezar a palavra. E falar o que o Senhor quer falar para mim hoje com essa palavra. O que o Senhor quer falar? Então vamos pedir a Jesus todas essas graças pela intercessão de Nossa Senhora. E convidar vocês que ficarem em Belo Horizonte, sábado pela manhã, 8h30, nós vamos reunir aqui para rezar o rosário. Não é um terço, é todos os mistérios da nossa redenção. E em um deles, nós vamos fazer, nesse terço, a adoração para os sacerdotes. A igreja precisa da oração dos leigos. Somos nós, podem ter certeza, que iremos salvar a igreja. Serão os leigos, que irão pôr o povo de pé. Então, eles precisam das nossas orações e nós vamos estar aqui para rezar. Se você não tiver nada melhor para fazer, nós vamos estar com Jesus exposto, o Santíssimo vai estar aqui. E nós vamos rezar o rosário. Então, quem quiser vir nos acompanhar, 8h30 da manhã, não tem palestra, não tem nada, nós só vamos estar diante de quem pode nos curar, de quem pode trazer para nós a coragem, a alegria, o ânimo de continuar caminhando, sabendo que não estamos sozinhos, mas na presença de um Deus que não se cansa de nos buscar, que não se cansa de vir atrás de cada um de nós, que não se cansa de se aproximar, de nos dar a mão, de colocar-nos de pé e falar: coragem, eu caminho com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa pregação da doutora Filó nos lembra de uma verdade profunda. Jesus continua nos pegando pela mão todos os dias, mesmo quando estamos cansados, perdidos, feridos ou sem forças. Ele continua nos levantando, nos curando e nos chamando de volta para perto do Pai. A maior doença da humanidade não é física, é viver longe de Deus. É esquecer que sem Ele a nossa alma perde o sentido. Que essa mensagem toque profundamente o seu coração e faça você refletir. Quais são as pedras mais importantes da sua vida hoje? O que tem ocupado o centro do seu coração? Porque somente Jesus pode curar a mente pela palavra, o coração pela Eucaristia e a alma através da reconciliação e da oração. Não importa quantas vezes você caiu, Cristo continua dizendo: coragem, eu caminho com você. E talvez hoje seja exatamente o dia de voltar a rezar, voltar a confiar, voltar a adorar e permitir que Deus coloque ordem dentro da sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser levantado pela graça de Deus. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem, curam e aproximam do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que Jesus cure sua mente, seu coração e sua alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de fazermos esta oração, eu quero te convidar a silenciar o coração por alguns instantes. Talvez você esteja cansado, ferido, confuso ou até mesmo distante de Deus. Mas Jesus continua se aproximando, segurando a sua mão e dizendo: levanta-te, eu estou com você. Então ore com fé, porque o Senhor pode curar sua mente, restaurar seu coração e renovar completamente a sua alma. Pai amado, nesta hora eu me coloco na tua presença e peço: segura a minha mão como Jesus segurou a mão da sogra de Pedro e me coloca de pé novamente. Cura, Senhor, aquilo que ninguém vê. Cura minhas feridas, meus pensamentos, minhas angústias, meus medos e tudo aquilo que tem me afastado da tua presença. Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Muitas vezes tentei caminhar sozinho e me perdi, mas hoje eu volto para os teus braços. Coloca a ordem dentro de mim. Tira todo o vazio espiritual, toda tristeza, toda ansiedade e tudo aquilo que não vem do Senhor. Me dá fome da tua palavra, amor pela oração e um coração apaixonado pela Eucaristia. Ensina-me a permanecer firme, mesmo nos dias difíceis.
e a nunca esquecer que o Senhor é o centro da minha vida. Senhor, cura minha alma, fortalece minha fé e renova minhas forças para continuar caminhando contigo. Que eu nunca me acostume com a tua presença, mas que todos os dias eu possa te buscar com amor, humildade e confiança. Nossa Senhora, intercede por nós e nos conduz para mais perto de Jesus. Que assim seja. Amém.